Boa noite, pessoal. Deixa eu colocar o som aqui audível, porque eu tava gravando flauta há pouco tempo e eu tô reparando aqui que o som tava muito baixo. Hoje foi um dia cansativo. Sabe aquela, chama-se síndrome do estudante, aquele problema quando você, no lugar de fazer tudo na hora certa, você vai adiando e deixa para a última hora. E hoje de manhã eu acordei com a missão de aprender flauta doce. Eu nunca tinha tocado flauta na vida. E eu faço curso de piano na Unis, mas dentre as matérias tem flauta, porque flauta é instrumento de musicalização infantil e o curso da Unis prepara a gente para a musicalização infantil. Então faz parte. E com essa correria, eu praticamente não tive tempo de mexer em absolutamente nada. E hoje eu estou na correria desesperadora aqui para tentar, até o dia 3, que é amanhã, meia-noite, enviar todos os exercícios de flauta. Então o bicho está pegando. Eu estou realmente... Enfim. Boa noite. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Um Léo Stoppa de domingo. Eu estava, como eu falei com vocês, na correria aqui de terminar minhas atividades escolares para não tomar bomba agora no final do ano. Eu estou completamente perdido do que está acontecendo no dia de hoje, mas eu fui sondar aqui a página do Brasil 247. Uma coisa que eu nunca acompanhei na vida é futebol, mas eu vi um negócio aqui de Palmeiras pedindo o Bolsonaro para levantar a taça. Eu não sei se isso é de agora ou isso é de antigamente, sinceramente, porque tudo que diz respeito a futebol eu não sei absolutamente nada, além do mais esse domingo que eu fiquei completamente isolado. Mandar um alô pro Acre, Herd Sakes, Zuleide de Oliveira, Tumilheiro, deixa eu ver aqui que a pessoa falou, pediu um para de alguma coisa. Agora que eu tô reparando aqui que tá tudo muito louco aqui, mas enfim. Flauta doce é muito lindo, meu filho toca e também violão, guitarra e baixo. Josi Negreiros, muito obrigado pelo comentário. Zuleide de Oliveira, Tumilheiro, domingo deve descansar e não fazer live. Live é um bate-papo, Zuleide, sinceramente, depois da correria do domingo, essa live aqui, eu considero, sinceramente, um bate-papo entre amigos, porque a gente acaba, nessa live aqui, acabou que as pessoas, eu particularmente, eu considero as pessoas que participam dessa live aqui, grandes amigos, porque no final das contas, a gente sabe que o poder financeiro é muito maior que a gente, mas a gente continua aqui lutando, a gente continua batendo papo e sonhando com um futuro melhor. Rosali Neto, boa noite. Boa noite, Maier. Boa noite, Adriele Coach. Boa noite. O Heitor Rocha falou, Palmeiras não precisa disso. Estranho, né, gente? Porque, olha, eu vou falar com vocês com toda sinceridade. O que eu penso é o seguinte. O Brasil está dividido. Se o Brasil está dividido, é natural. A gente não pode imaginar que não existam torcedores do Palmeiras que não sejam eleitores do Bolsonaro. Claro que existem torcedores do Palmeiras que não são eleitores do Bolsonaro, que são eleitores do Bolsonaro, mas tem alguns que não são. Eu acho que quando uma empresa se posiciona, ela não está sendo inteligente. Quando um clube de futebol se posiciona, ele não está sendo inteligente. Quem se posiciona e mistura política com qualquer coisa fora da política não está sendo inteligente. É o que fez, por exemplo, a Havan, né? Tipo assim, essas empresas que se posicionaram politicamente, elas estão hoje presas numa responsabilidade muito grande desse sistema dar resultado. Quando a Marisa fez aquela chacota com a falecida esposa do ex-presidente Lula, ela perdeu muitos clientes. E um ponto que a gente tem que ter é o seguinte: o fato de uma empresa, de uma instituição, de um clube se posicionar do lado do Bolsonaro não vai fazer ele ganhar admiradores, mas vai fazer ele perder, né? Porque o corintiano não vai ser palmeirense, porque de uma hora para outra o Bolsonaro levantou a taça. Não faz sentido, mas enfim. Até porque, gente, o Bolsonaro não é simplesmente um presidente eleito. O Bolsonaro representa uma coisa muito estranha. Além de ser o presidente eleito, ele representa
coisas estranhas que acabam despertando uma certa ojeriza. Mas hoje tudo é marketing, tudo é show. E nesse momento, como nós somos a minoria, precisamos admitir que nós somos a minoria financeira, a minoria numérica e a minoria política, eles estão desprezando essa minoria. O detalhe é que essa minoria compra, essa minoria vai em jogos de futebol, essa minoria, ela faz parte do Brasil. E, diga-se de passagem, a minoria que não votou no Bolsonaro é a minoria mais inteligente, a mais produtiva do Brasil. A parte inteligente que votou no Bolsonaro votou com intenções de, digamos que, sacrificar os pobres, mas isso aí é talvez, sei lá, dentro dos eleitores do Bolsonaro, talvez a parte inteligente seja lá 1%, né, que não votou por causa de mamadeira de piroca, nem radicalismo. Votou porque estava avaliando a possibilidade de, olha, com o Bolsonaro no poder, eu como ruralista vou poder diminuir as leis ambientais e produzir mais, né? Usou intenções obscuras. Sebastião Pinheiro fala, vocês já conviveram no meio de famílias de origem italiana? Essas pessoas são de gênero difícil. Eu não sei se você está falando aqui no Brasil, os descendentes de italiano aqui no Brasil, ou se você está falando dos italianos, Sebastião. Tem uma pesquisa interessantíssima a respeito dessa questão de italianos, que eu vou te falar uma coisa que você vai ficar impressionado, e eu tenho condição de falar que é verdade, porque eu estive na Itália e realmente é assim, pelo menos as pessoas que eu conheci lá. Fizeram uma pesquisa sobre a questão das pessoas terem enriquecido e mesmo assim as pessoas não terem ficado mais felizes. Olha que interessante. A pesquisa levava em conta o fato de que as mesmas pessoas, há poucos anos atrás, eram bem mais pobres e hoje essas pessoas demonstram o mesmo nível de felicidade de alguns anos atrás. Um dos únicos países onde se notou um aumento da felicidade nos últimos anos foi na Itália. Por quê? Porque a Itália valoriza muito a família e a amizade. Olha que interessante. Essa pesquisa está por aí, inclusive, você pode procurar como... Imagino que você pode procurar como felicidade relativa, porque o que essa pesquisa demonstrou é que o ser humano ele não está preparado para se sentir feliz se ele perceber que foi uma melhora geral. Ele só se sente mais feliz se ele perceber que aquela melhora foi com ele. Então é mais ou menos assim. Se você der R$1.000 para uma pessoa, é perigoso você fazer ela mais feliz. Pensa o seguinte, pensa num bairro, né, o bairro da sua casa, o bairro onde você mora. Se você der R$1.000 para uma pessoa desse bairro, é perigoso essa pessoa ficar mais feliz do que se ela ganhar R$100.000, mas todas as outras pessoas do bairro também ganharem. Porque ela não vai se sentir mais. Então ela prefere ganhar menos sozinha do que numa circunstância em que todos ganhem mais, porém todos ganhem. Isso é uma coisa, parece absurda, mas essas pesquisas demonstraram isso e a gente percebe isso nos resultados aqui do Brasil, né? Porque nessa política brasileira desses últimos tempos, o que a gente percebe é que as pessoas não ficaram felizes. Rosângela Neves fala das camisas quadriculadas. Para dar uma diferença, eu deixei aberta hoje, Rosângela, porque estão sempre fechadas, né? Hoje eu deixei aberta, mas eu vou te contar um segredo. A vida está tão corrida que aqui dentro as camisas quadriculadas estão no terraço. Todas embaladas porque a gente ainda não tem casa. A gente está vivendo numa obra. Não temos ainda um guarda-roupa, estamos numa situação dificílima. Mas aqui dentro da sala que eu gravo existem camisas quadriculadas em cima das cadeiras. Então o que eu faço? Na hora da gravação eu vou pegar e visto uma camisa quadriculada. Então assim, é a mesma camisa quadriculada que tem se repetido aí constantemente. José Negreiros, prazer sempre te acompanhar. Estou por liberdade para Lula. Esperança imensa de vê-lo livre nessa semana. Acreditas? Olha, José Negreiros, eu sei lá, eu tenho aí minhas dúvidas. Eu acho que não. Eles estão trabalhando para matar o Lula na cadeia. Tony Conceição, a camisa quadriculada tá com o Lula em Curitiba. Tony Conceição, olha, Tony, você exerce o seu direito de
ficar zoando o Lula aí, achando que você é o bambambam, o opressor por causa disso. Mas aguarde, serão 4 anos de deboche. Pode ter certeza. Rodrigo Lamas Garcia chama Lula de safado. Safado é o seguinte, Rodrigo Lamas. Me parece que tinha uma ilha, que essa ilha era governada por um cara lá que chamava Safo. Um negócio assim, um treco louco aí das mitologias antigas. Eu me perdi, mas eu já li sobre isso uma vez. E esse Safo era um cara que promovia orgias, eventos sexuais. Aí você está chamando Lula de safado, então você deve estar falando que o Lula deve ter sido aí um grande, uma pessoa que curtia bastante a vida no que diz respeito aí aos desejos sexuais, aos impulsos sexuais. Mas o Lula foi casado muito tempo e tal. Não sei dessas histórias aí do Lula, não. O Lula, pelo que me parece, né? Se você tem uma ideia, se quando o Lula vendeu o Chevette dele deu escândalo, se o Lula fosse pegador, participasse de orgias igual o Dória, eu acho que tinha vindo à tona. Então eu acho que esse adjetivo aí é muito estranho. Marta pergunta que cara de cansaço. Eu acho que até o dia 2, Marta, dormir pra mim é só um sonho, porque eu tô nessa correria aí colocando todas as coisas em dia e realmente eu tô muito cansado. Fala do abismo climático que está chegando e como o bolso está adiantando esse processo. Isso é uma coisa séria. A Rayane e Vitória, olha como é que os bolsominions gostam de ficar zoando o Lula. Rayane e Vitória, Lula solto atrás das grades entre 4 paredes. Aí sim. São pessoas tão alienadas, com a capacidade mental tão reduzida, elas não foram capazes de perceberem que elas estão sendo conduzidas no sentido de ter ódio do Lula. E olha, gente, para entender o que acontece com essas pessoas que ficam atacando o Lula aqui, não é difícil não. Imaginem vocês, nós brasileiros, nós temos uma facilidade muito grande de percebermos coisas absurdas relacionadas a fanatismo fora do Brasil. Nós temos uma tendência muito grande de ficarmos abismados quando pensamos naquele cara que coloca bomba no corpo e explode alguém por finalidades políticas, achando que está cumprindo uma missão religiosa. É isso que acontece normalmente nesses ataques terroristas. Uma pessoa fica buzinando na cabeça da outra, vai lá, explode em nome de Alá. Alá não quer nada disso, não tem absolutamente nada a ver com religião, não tem nada a ver com Alá. É um Malafaia da vida que quer realizar um desejo religioso, um desejo político dele, vai lá e coloca o cara para explodir o inimigo e fazer confusão. Quando a gente vê essas pessoas que perseguem o Lula a troco de nada, essas pessoas perseguem o Lula sem saber por que elas perseguem o Lula. Aí você pergunta, mas por quê? Não, o triplex, mensalão, dando a falar um monte de coisa. E você pergunta, mas espera aí. Eu te vejo falar tanto do Lula, nunca te vi falando do Aécio, nunca te vi falando do Serra, não. Elas não estão falando do Lula por causa de mensalão, por causa de crime, por causa de triplex, por causa de nada. Elas foram da mesma forma que existe uma programação mental. Normalmente quem cai nessas programações mentais, claro, são pessoas com a capacidade intelectual mais baixa, mas nós precisamos admitir que essas pessoas existem. Da mesma forma que existe uma diferença intelectual entre o ser humano e um cachorro, por exemplo, precisamos admitir que o ser humano, em média, é mais inteligente que o cachorro, em média, isso não tem dúvidas. Pode ter um ser humano aí que tenha tido um AVC e não tem inteligência nenhuma, como pode ter um cachorro super inteligente. Mas, pensando na média, o ser humano é muito mais inteligente que os cachorros. Agora, quando a gente pensa dentro da espécie humana, existem seres humanos muito inteligentes, que são os que controlam a mente dos seres humanos mais ignorantes, com menos capacidade intelectual. Essas pessoas que são conduzidas por essas programações mentais e acabam desenvolvendo ódio contra o Lula, acreditam no kit gay, acreditam em mamadeira de piroca, elas são, dentro da humanidade, pessoas com a mais reduzida capacidade mental. Por causa dessa reduzida capacidade mental, dessa reduzida capacidade de discernimento, capacidade de
entender o que está acontecendo, é muito fácil programar essas pessoas mentalmente. Se vocês prestarem atenção, essas pessoas que ficam perseguindo o Lula aparecem constantemente em vídeos ridículos onde elas estão aí falando coisa. Por exemplo, aquela menina lá que apareceu falando que a bandeira do Brasil, bandeira do Japão fundida com a do Brasil é porque a bandeira do Brasil estava ficando vermelha. Aí daí a pouco aparece um cara falando que tem que acabar com o comunismo no Brasil, tem que votar no Aécio. Pergunta para o Aécio pergunta para qual projeto do Aécio. Ele vira e fala todos, ele não sabe, são pessoas. E o mais difícil para a esquerda, isso é uma coisa séria, o mais difícil para a esquerda está sendo entender que raciocínio lógico não combina com essas pessoas. Então, quando a gente pega uma Rayane Vitória, essas pessoas que ficam nesse desespero aí de perseguir o Lula e não sabem por quê, por que a esquerda não está conseguindo comunicar com essas pessoas? A esquerda não consegue comunicar com essas pessoas porque a esquerda não está entendendo o universo dessas pessoas. Essas pessoas são tão intelectualmente fracas que não adianta essas pessoas aproximar dessas pessoas com raciocínio lógico, com explicação que funciona para essas pessoas. É o mesmo nível de programação mental que funciona numa domesticação de animais. Parece absurdo, mas essas pessoas que caíram na história da mamadeira de piroca, que acreditaram no kit gay, que ficam aqui perseguindo Lula sem saber o porquê, por que a gente não consegue mudar a cabeça dessas pessoas? Quem programou essas pessoas para pensar assim sabe muito bem como essas pessoas são programáveis. O nível intelectual dessas pessoas é tão baixo que se você tentar chegar com raciocínio lógico, essas pessoas vão se distanciar de você porque elas não compreendem o que você está tentando falar. Então aí veio uma teoria muito interessante que um amigo meu, digamos que os maiores amigos que eu tenho, um daqueles que realmente conseguiu me ajudar a progredir, tudo que eu progredi hoje, que é o Theo, me contou sobre a teoria do pântano. Eu vou falar com vocês, mas antes eu vou ler os superchats que chegaram e vou pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Precisamos distribuir kit cérebro para esse monte de alienados. O ideal seria isso, Jair, mas olha, não adianta você tentar desenvolver algo que não tem capacidade de desenvolver. Por exemplo, precisamos admitir que pouquíssimas pessoas dentro do Brasil vão ter um condicionamento físico para vencer uma São Silvestre. Pouquíssimas pessoas dentro do Brasil vão ter aí uma capacidade de reflexo, destreza e preparação física para fazer o que o Anderson Silva fez, né? Chegar a ser aí cinturão por muitos anos no MMA. Da mesma forma, precisamos admitir que é uma pequena quantidade de pessoas dentro do Brasil que tem a capacidade cognitiva de ver um raciocínio lógico, entender aquele raciocínio lógico e perceber que está sendo feito de bobo. Qual que é o detalhe? Quando você pega pessoas com a capacidade mental muito obrigado, Clarice Mendes, pelo superchat, está passando aqui, não ficou lá em cima, por isso eu li mais rápido. Deixa eu trazer aqui também. Cláudia Silva, boa noite, Léo. Nunca acreditei nos iluminados, hoje acredito. Lula é um ser iluminado, pelo que ele representa, inspira, motiva, comove e faz. Muito obrigado, Cláudia Silva, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado por sua mensagem, por sua participação. E quem puder compartilhar essa transmissão, eu não estou fazendo mais a transmissão no Facebook, até porque demoraria muito e eu fiquei fazendo trabalho de escola até 1 segundo antes do início da live. Então, se vocês puderem compartilhar aí para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Eu não sei se eu vou voltar a transmitir no Facebook. O Facebook está com políticas muito obscuras para os canais de esquerda, reduzir o alcance. Então, uma coisa assim, antes eu postava alguma coisa no Facebook, os vídeos tinham 300 mil, 500 mil visualizações. Hoje o vídeo praticamente não chega para ninguém. O pessoal fala, por que eu não estou recebendo mais seus vídeos? Porque o Facebook bloqueou a minha página. É simples assim. Herd 6. No Wikileaks, Moro afirma que seria a Lava Jato... O que seria a Lava Jato? Levaria um Berlusconi ao poder no Brasil, um bufo. Essa previsão se cumpriu para agrado dos Estados Unidos. Eles não perderiam tanto tempo para o projeto de 4 anos, né? Exatamente. A Operação Lava Jato, aí que tá, olha, Herd 6. A Operação Lava Jato, ela foi desenvolvida sim
para conseguir destruir a indústria nacional, colocar um entreguista no poder. Só que o grande problema está exatamente na capacidade de percepção do nosso povo. Eu lembro que eu estava lá no Maranhão, foi quando eu fiz a entrevista com o Lula, nós pegamos um táxi para o aeroporto, e no táxi para o aeroporto, a gente estava conversando, o Leonardo Atucci e eu, sobre a questão, né, da Lava Jato estar destruindo o Brasil, e me vem o taxista e fala a seguinte coisa: vocês petistas são muito loucos. Vocês acreditam que Moro, o juiz, estaria sendo influenciado pelos Estados Unidos? Gente, qual que é o detalhe? Qual que é o grande problema da esquerda? A esquerda não percebeu ainda que as pessoas são diferentes. A esquerda não percebeu ainda que existe uma diferença cognitiva muito grande entre os seres humanos. É exatamente isso que justifica, por exemplo, algumas pessoas estarem lá trabalhando. Assim, todo mundo aqui já teve contato com pessoas menos inteligentes, pessoas que são menos inteligentes e mesmo assim você gosta muito dessas pessoas. Aí você tenta explicar coisas básicas. Eu trabalhei com construção civil há muito tempo e eu sou aquela pessoa que eu sempre vejo o ser humano, sempre vi o ser humano como sendo uma pessoa de potencial. Eu lembro que quando eu conversava, às vezes, com as pessoas serventes, pessoas que estavam lá na base da atividade da construção civil, ganhando o menor salário da construção civil, eu sempre tentava incentivar e tentava explicar para essas pessoas coisas básicas. Essas pessoas não conseguiam entender. Eu ficava tentando entender por que essas pessoas não entendiam. Isso quando eu trabalhava no Brasil com construção civil. Quando eu era jovem, isso há muito tempo atrás, quando eu era jovem, eu tinha uma banda de rock. Nessa banda de rock, o baterista era a pessoa com a menor capacidade cognitiva. Eu tive várias bandas. Eu estou falando do baterista que, enfim, o Dimar, que é uma das pessoas que tinha capacidade cognitiva muito curtinha, né? Eu estou falando isso porque, como eu tive várias bandas, eu não quero falar a mesma coisa dos demais. E uma vez, esse Dimar se aproximou de mim, né? Eu vou contar para vocês o que aconteceu para vocês entenderem que as pessoas são diferentes. Como a gente estava mais ou menos por conta de evoluir, né? Nós, um grupo de amigos querendo evoluir, eu virei para as pessoas e falei: olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar aprender coisas novas. Foi uma tentativa que eu fiz, frustrada. Mas eu sei assim, eu sabia o inglês da 7ª e 8ª série, né? E esse Dimar tinha parado de estudar, então eu peguei um livro de apostila que na época foi vendido, não era o curso de idiomas Globo, ele era vendido no Brasil como cursos de idiomas Globo. Um tio meu tinha comprado esse curso tinha chegado a mim de alguma forma e eu consegui as apostilas. Eu levei as apostilas para o grupo e falei: olha, vamos começar todo mundo a estudar inglês porque vai ser bom. Nessa brincadeira de vamos todo mundo estudar inglês, eu fiquei repetindo várias vezes entre os colegas, entre eles estava esse Dimar, que eu já tinha percebido que tinha uma capacidade cognitiva muito pequena, e eu falei várias vezes, olha, o verbo to be significa ser ou estar. Fui dando exemplos. Mais ou menos 2 minutos falando vários exemplos de significar ser ou estar e repetindo isso, eu perguntei: Dimar, o que significa o verbo to be? Ele virou para mim e falou assim: Léo, eu não sirvo para isso não. Ou seja, ele não percebeu uma coisa básica que eu estava repetindo várias vezes. Com isso eu entendi que as pessoas são diferentes. Ele chegou a perguntar para mim: será que eu fiquei burro porque eu fumei maconha? Não é porque fuma maconha não. Einstein fumava maconha. Freud fumava maconha. Não, as pessoas são diferentes. E porque as pessoas são diferentes, elas têm capacidades cognitivas diferentes. Esse mesmo cara que eu estou falando com vocês, esse Dimar, ele morava num lugar de Ponte Nova que chama Córrego de Pedra. A rua chama Carangola, o lugar chama Córrego de Pedra. Ele morava numa casa que era uma casa que a fazenda emprestava para eles, porque o pai dele trabalhava para uma fazenda, para um chefão lá, dono da fazenda. Depois que o pai dele morreu, eles foram para Goiás. Esse colega meu tá lá, ferrenho eleitor do Bolsonaro. É um cara que nunca teve nada na vida. É um cara pobre
E ele qual que é o motivo dele apoiar o Bolsonaro? Diz ele que lá na cidade dele, em Anápolis, o PT roubou muito. Aí eu falo, peraí, você está querendo me dizer que você está fazendo campanha... Lógico que eu não perguntei para ele. A esposa dele proibiu ele de conversar comigo. Aí peraí, você está querendo me dizer que você vai votar no Bolsonaro para presidente do Brasil, um cara que pode sacrificar os projetos sociais, um cara que pode sacrificar as políticas de financiamento de casa própria, um cara que pode sacrificar as políticas de financiamento de educação. Você vai votar nesse cara para vingar de uma notícia que você ficou sabendo que o PT da sua cidade roubou. Aí você acha mesmo que você vinga do PT da sua cidade votando num político que prometeu acabar com os programas sociais no Brasil. Aí você vê que a capacidade cognitiva da pessoa não é igual. Então, qual que é o grande problema? A gente olha para um eleitor do Bolsonaro e pensa da seguinte maneira, aquilo lá é um grande imbecil, ou então a gente pensa que aquele cara é um covarde de má fé que está querendo atrapalhar o Brasil. Não. As pessoas são diferentes. É muito importante que a gente tenha essa consciência. As pessoas são diferentes. E nessa questão de pessoas serem diferentes e a maioria ter baixa capacidade de compreensão das coisas, é assim que a direita está trabalhando. Por quê? A direita sabe muito bem que eles têm estatísticas a respeito disso. Olha, a direita sabe que, por exemplo, 80% da população tem o QI abaixo de tanto, e dentro dessa capacidade intelectual é impossível que essas pessoas entendam determinados tipos de manipulação. A direita sabe que uma sociedade extremamente alienada é incapaz de entender colonialismo. Ela sempre vai achar que os Estados Unidos são bons, inclusive seriam bons para o Brasil. A direita sabe quais as teorias que vão pegar, porque eles estão preparando essas teorias para pessoa com baixa capacidade intelectual. Quando eu vejo as pessoas atacando o Lula e eu pergunto, por que você está atacando o Lula? Ah, Lula ladrão, mas por quê? Elas não sabem. Elas não sabem, não, mas é corrupção, mas espera aí. Você tem consciência que quando você ataca um político fundamentando a ideia de corrupção, você está colocando o inimigo político dele mais próximo do poder? Você já olhou quem é o inimigo político do Lula e se ele está livre de corrupção? Esse é um detalhe que a esquerda não consegue entender. O ser humano tem a capacidade intelectual limitada. E grande parte dos brasileiros que votaram no Bolsonaro tem a capacidade intelectual muito limitada e é praticamente impossível se aproximar dessas pessoas com teorias lindas. Muitos dos brasileiros são egoístas. A maioria do eleitor do Bolsonaro é egoísta. A esquerda ficou lutando coisas do tipo, não, mas agora vai ter homofobia. Olha só, se o cara quer votar no Bolsonaro, ele não está nem aí para homofobia, ele não está ligando para o que vai acontecer com o próximo. E mais, se o cara quer votar no Bolsonaro e ele é gay, ele não liga, porque ele pensa assim, ninguém vai descobrir que eu sou gay. Para vocês terem uma ideia, esses dias aí, apareceu um eleitor do Bolsonaro ferrenho, playboy, preso como traficante de drogas. Ou seja, ele estava lutando pela eleição do Bolsonaro porque ele é contra o crime. A pessoa que faz esse tipo de coisa, ela não acredita que ela vai ser pego, ou às vezes ela acha que ela não está errada. Para você ter uma ideia, o eleitor do Bolsonaro, ele tem uma capacidade tão grande de relativizar, e quando eu falo relativizar, eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer na hora que eu falo relativizar. Deixa eu tirar só essa super repetição aqui. Quando eu falo relativizar, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, se fosse o Lula estava ruim, mas já que é o Bolsonaro tá bom. Todas as coisas que vinham aparecendo a respeito do Bolsonaro, os eleitores do Bolsonaro relativizavam. Ah, não, mas quer saber de uma coisa? Não, me chama de corrupto. Aí na hora que apareceram as corrupções do Bolsonaro, uma multiplicação de patrimônio, as coisas que a mulher dele tinha registrado quando ela fugiu do Brasil, não, mas não tem problema não, porque o PT roubou mais. Aí começam a aparecer aí as histórias dos ministros escolhidos pelo Bolsonaro. Aí eles falam, não, mas nenhum é condenado, não, é tudo só, está sendo investigado. Na época anterior, se o cara era investigado, eles já tinham como condenado. Então esses caras têm uma capacidade muito grande de
relativizar. Sandra da Silva, olá camarada Léo, fala sobre o artigo 13 aprovado nos países europeus. Deus abençoe sua família e parabéns pelo seu canal. Muito obrigado, Sandra da Silva, pelo superchat, pela mensagem. Obrigado mesmo. Vou ver se eu falo um pouquinho sobre esse artigo 13. Desordem. Não à toa o PT reinou por tanto tempo devido ao baixo intelecto. Olha, o Desordem, não acho que é isso não. Porque se fosse assim, o Lula teria sido eleito antes. A diferença é o seguinte. O Lula soube falar o desejo da maioria da população. Quando o Lula foi eleito, a maioria da população precisava de coisas muito simples. O que o Aécio conseguiu fazer para reverter a consciência desse povo e fazer esse povo brasileiro achar que é rico? Todo o trabalho que foi feito pelo governo para criar condições para o desenvolvimento do país foi neutralizado da seguinte maneira. Parte da sociedade acha que cresceu por próprio mérito, parte da sociedade acha que cresceu por causa da igreja. Porque o PT não soube comunicar com essa sociedade. O PT não soube explicar o que estava fazendo. O PT fazia, não estamos fazendo, mas ele não soube explicar. O PT ignorou completamente as novas mídias, ignorou completamente a importância de se aproximar das pessoas. O PT pensou assim, o fato de eu estar fazendo o melhor que é possível para o povo já é suficiente para que o povo entenda, mas o povo não entende. Não entende. Marcos Vinícius Léo, a página Meu Professor de História no Facebook recentemente divulgou uma lista com canais progressistas, inclusive o seu estava no meio. Eu vou copiar isso e vou começar a divulgar aqui também. Muito obrigado, Marcos Vinícius. Derisoren, qual a sua opinião sobre as férias de Haddad no Zewa, nos nossos patrões imperialistas? Olha, Derisoren, deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma diferença muito grande entre um país e um grupo de pessoas dentro desse país que tem determinados interesses obscuros. Por exemplo, eu sou completamente contra a política praticada pelo governo de Israel. Quer dizer que eu sou contra Israel? Tipo assim, eu sou completamente contra a política imperialista dos Estados Unidos. Significa que eu sou contra todo americano? Não, obviamente não. É esse tipo de coisa que demonstra que tem uma capacidade cognitiva muito pequena, que você não consegue discernir a diferença de, olha, quando a gente fala em Estados Unidos, é o interesse de um país contra o interesse nacional. Mas não significa que, pelo fato de existir uma concorrência geopolítica, esses países precisem ser isolados. A proposta de um Brasil soberano não é um Brasil que declare guerra para os Estados Unidos. É um Brasil que seja claro com os Estados Unidos. Olha, nós não seremos os seus fornecedores de matéria-prima. Nós também vamos industrializar. Isso é normal. Vamos fazer parceria? É mais ou menos assim, olha, uma proposta de parceria, para você entender, é o seguinte, pensa assim, você trabalha para a padaria maior da cidade. Eu gosto de dar esse exemplo da padaria, deve ser porque eu gosto muito de pão. Mas você trabalha para a maior padaria da cidade. Então, de uma hora para outra, você sai dessa padaria e monta a sua própria padaria. No momento que você sai e monta a sua própria padaria, você faz uma parceria com a outra padaria. Aí a outra padaria vira para você e fala assim, olha, eu não quero uma parceria que você me entregue o pão pronto. Eu quero uma parceria que você me entregue só a farinha. Aí você coloca suas condições. Eu quero parceria com você. Eu vou participar do mercado com você. Mas se for para eu ser um mero fornecedor de farinha, ou seja, de matéria-prima, eu não quero. Você entendeu qual que é a onda da coisa? Então esse que é o ponto. Quando a gente critica a política imperialista dos Estados Unidos, a gente não está propondo isolar os Estados Unidos. O que a gente está propondo é uma consciência de que você não tem que ser submisso. É natural que o dono da padaria grande vire para o dono da padaria pequena e fala, fecha a sua e trabalha para mim. Ou então vende sua padaria para mim e fica aí como funcionário. Mas cabe ao dono da padaria pequena falar, não, eu também quero crescer meu negócio. Se você quiser parceria comigo, a gente faz. Mas se for para você destruir o meu negócio e existir só o seu, eu não quero. Ou então se for para você me colocar como fornecedor de matéria básica para você e você que vai vender para os clientes, isso eu não quero. Então esse é o posicionamento que o Brasil devia ter. Não seria mais correto que eles tirassem férias em Caracas ou Havana? Lá não é bom para ele?
Ah, cara, eu vou te falar com toda sinceridade, hoje eu tô sem paciência pra idiota. Hoje eu tô completamente sem paciência pra... Ô, Clicério, bloqueia esse cara. Eu vou ter o prazer, olha, com toda sinceridade, eu tenho o prazer de bloquear o cara ao vivo aqui, porque, ó, minha paciência pra idiota esgotou completamente, vocês vão me desculpar, eu fiquei muito tempo aqui fazendo, como é que fala, a política do esclarecedor e hoje eu quero que idiota vá para os quintos dos infernos, para as pré-fundas dos infernos. E tem mais coisa que falava na minha época de infância. Por raio cuparta. Deixa eu ver mais o que. Tem quinto dos infernos, pré-funda dos infernos, raio cuparta. Deixa eu ver mais qual que tinha na minha época de infância. Tem... E ó, enfia o seu superchat no pip, que não tem paciência pra idiota, não. Ah, pelo amor de Deus, não dá. Chega um ponto você vê que não dá. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Che Guevara, assassino de gays. Olha, Che Guevara, assassino de gays. Olha se dá, olha se tem condição. Aí você chega... Olha o que eu... Tá vendo, gente? Agora eu vou contar pra vocês a teoria do meu amigo, mentor e, digamos que, discipulador, porque antes de conhecer... Eu vou contar pra vocês antes a pessoa que me contou essa teoria, ele já me contou várias teorias importantíssimas, mas o Theo, meu grande amigo, ele representa um ponto de mudança na minha vida, porque o meu sonho em Belo Horizonte sempre foi ser diretor. Sempre foi fazer documentários, dirigir alguma coisa na área de audiovisual, comercial, seja lá o que fosse. Aí eu trabalhava como técnico de televisão e um dia esse Theo virou pra mim e falou assim, Léo, eu vou te falar uma coisa que é pesada pra você escutar, mas eu preciso te falar. Eu falei, fala, Theo. Se você continuar trabalhando como técnico, você nunca vai conseguir ser diretor. Por quê, Theo? Eu tô tendo experiência. Não. Sabe a história da secretária? Qual? Ela é uma secretária tão boa que ela vai morrer secretária. Foi aí que esse Theo me ensinou várias coisas e eu realmente decidi que eu pararia de trabalhar como técnico, fui embora para a Europa, fiquei na Europa estudando um pouco e hoje eu faço técnica até para mim. Vou começar a gravar alguns vídeos como técnico, mas no audiovisual eu não voltaria para trabalhar como técnico, eu teria hoje condição de trabalhar em outra posição. Mas dentre várias coisas que o Theo me ensinou, hoje eu quero compartilhar com vocês a teoria do pântano. Muito obrigado, Roger Melo. Muito obrigado pelo superchat. Valeu. A galera curtiu mesmo a ideia de excluir o imbecil. Ah não, gente, olha, com toda sinceridade, não chega de imbecil. Vou contar para vocês a teoria do pântano, que foi uma teoria fantástica que o Theo me contou, que é, obviamente, uma teoria que deve existir com outros nomes. Eu estou falando a respeito desse assunto há mais ou menos 3 anos, mas a forma como ele falou foi muito fantástica. E dá para todo mundo entender. Imaginem vocês que existe uma situação em que cada personagem tem capacidade de ter compreensão de um nível do problema. Cada personagem tem condições de ver o problema de uma forma diferente. Veja bem, e isso aplica-se muito à comunicação. Imaginem vocês que numa guerra, você tem lá o grande comandante da guerra, um general extremamente preparado, que consegue ver o todo. Aquele general olha para todos os lados e fala, precisamos tomar aquele lugar e aquele lugar. Na hora que o general pensa dessa forma, ele delega a função para um general de menos estrelas, né, que não é o comandante geral, e fala, olha, a sua função é tomar aquela base do inimigo. Aí aquele general vai projetar como que ele vai tomar a base do inimigo. Ali ele vai passar para vários comandantes uma função. Cada função vai ser destinada a chegar num certo ponto da base. Agora nós vamos focar no comandante que pegou a função mais complexa. Aquele comandante lá de tropa, né? Eu sei lá se seria um tenente, um capitão, mas seja lá o que for, ele recebeu a função de chegar na base do inimigo e virou para o general e falou assim, mas ali tem um pântano. O capitão falou, ali tem um pântano. Então, o general falou com ele, olha, aí é problema seu. Então, aquele capitão ali acaba de receber a função de atacar a base do inimigo e ele tem que passar por um pântano.
Aí ele vai falar lá com os subalternos dele, sei lá, com os sargentos, etc e tal, nós precisamos atacar a base do inimigo. Aí o sargento vira e fala, mas ali tem um pântano, mas eu sei, é por isso que a gente vai mais cedo. E na hora que o sargento passa para os soldados e cabos para realmente atravessarem o pântano para atacarem a base do inimigo, os cabos falam, mas ali tem um pântano. Aí, né, o cabo e o sargento falam, ali tem um pântano. E o sargento, né, os cabo e soldado falam, ali tem um pântano. O sargento vira para ele e fala, pois é, vai com bastante cuidado, leva a roupa reserva e faz o trabalho direitinho. Né? Tipo assim, estourou nele. Aquele soldado que entra no pântano para atravessar o pântano, ele não tem a visão holística da coisa. Ele não sabe da complexidade daquela ação conjunta. Ele não sabe nem quantas tropas estão atacando por quantos lados. O único desafio que aquele cara tem é atravessar um pântano, segurando uma arma e atirando em todo mundo que não está vestido com o uniforme dele. Por que essa história do pântano tem muito a ver com a situação do Brasil hoje? Porque no momento em que a esquerda tenta comunicar com o eleitor do Bolsonaro, com aquela linguagem complexa de um general que sabe sobre toda a estratégia da guerra, a esquerda está tentando conversar com um cara que só tem a função de atravessar o pântano. Então se aquele cara, principalmente essas pessoas que ficam aparecendo aqui, Lula ladrão e tal, esse cara não entende de geopolítica, esse cara não entende de colonialismo, esse cara só conhece uma coisa na vida dele. 3, kit gay, mamadeira de piroca e comunismo. Todas essas coisas foram implantadas na cabeça desse cara. E uma conversa muito complexa acaba não servindo para solucionar o problema. Por isso que a direita ganhou. Como que ela ganhou? Vocês repararam como que eram as propagandas e os discursos do Bolsonaro? Ele não tentava falar de economia porque o povo não ia entender. Ele não tentava falar de geopolítica porque nem ele entende. A única coisa que eles falavam era kit gay, corrupção, só idiotice. A única coisa que a Globo fala é só corrupção e idiotice. Por isso que está muito difícil. Para a gente conseguir mudar essa situação e oferecer um produto melhor, porque olha, a esquerda oferece solução para todos os problemas. As pessoas precisam entender que essas soluções são falsas. Por isso que eu luto tanto por educação, eu luto tanto para tentar orientar as pessoas. E eu falo com vocês com toda sinceridade, essa é uma luta que eu me sinto muito derrotado. Porque a gente não vai conseguir pegar uma pessoa... Olha, vocês podem fazer absolutamente tudo o que vocês quiserem. Vocês não vão conseguir fazer um cachorro falar. Sabe por quê? Tudo bem, quem estudou linguística sabe que a parte relacionada à linguística não está nos cachorros, é uma coisa humana. Então você pode pegar um macaco, deixar um macaco crescer com seres humanos, desde bebezinho, ele vai crescer e não vai aprender a falar. Ele não tem a predisposição genética e intelectual para isso. Mas por que eu estou fazendo essa comparação? Você não vai conseguir pegar um eleitor do Bolsonaro, uma pessoa fanática religiosa, um cara que acredita em kit gay, e tentar explicar para esse cara geopolítica. Você não vai conseguir explicar para esse cara que numa situação do Brasil fazendo negócios com os Estados Unidos querem o Brasil como colônia, porque esse cara nem sabe que existe uma diferença de ganho de quando a gente vende matéria-prima ou quando a gente industrializa. Né? Obviamente, esse cara não sabe. Roberto Vieira, o México vai pegar os médicos de Cuba que saíram daqui. Você sabe se o déficit deles é semelhante ao nosso? Não sei dessa informação, Rogério. Muito obrigado, Dilma Oliveira. Eu acho que os médicos cubanos, até porque eles tiveram essa experiência no Brasil, uma experiência com a língua portuguesa, rapidinho eles vão ser aproveitados em países lusófonos. Eu estava pensando sobre isso. Imagino eu que eles serão aproveitados em países lusófonos. Eu vi um colega perguntando se eu aceitaria um debate com Evandro Sinotti. Eu pergunto, pra quê? Não, sinceramente. Esse Evandro Sinotti começou a fazer um espetáculozinho de desafio para debate há uns tempos atrás. Eu virei para ele e falei assim, no momento que ele começou com aquela palhaçada, ele começava com essa bobeira de debate e pedia um monte de coleguinhas dele para ficar fazendo pressão em cima de mim. Aí ficavam postando na minha página, Sinotti, debate do Sinotti. Aí tá lá, eu desafio o Leonardo Stolper. Eu fui e falei assim, olha,
esse cara é muito idiota. Não, ele não é idiota. Desculpa, tá, Sinote? Esse cara é muito esperto. Né? Quando a gente fala idiota, eu estou falando idiota no sentido da minha percepção. Não, o Sinote é um gênio. Ele é muito esperto. O que ele quer? Ele quer aproveitar o fato de que ninguém entende daquilo que ele fala e aí ele cria uma situação para as pessoas promoverem o livro dele. Ele faz livros infantis sobre economia e nesses livros dele, ele quer que as pessoas entrem discutindo os assuntos do livro. Aí ele tem condição de promover o livro dele, ele nunca vai perder porque ele vai falar do livro dele e a referência é o livro dele. E mais, mesmo que ele seja derrotado nos debates, ele vai sair falando que ele é vitorioso. Aí eu vou falar com toda sinceridade, o que eu ganho com isso? O que a sociedade ganha com isso? Quando ele chamou a primeira vez e estava muito chata aquela coisa, eu virei e falei assim, aceito. Só que vai ser o seguinte, tema livre sobre economia. Nós vamos, cada um de nós, escrever 50 perguntas. Nós vamos pegar essas 50 perguntas, vamos jogar num saco. E 3 participantes vão sortear as perguntas. Quando eu falei 3 participantes, ficou bem claro que o debate seria cara a cara, não seria debate pela internet, né? Aí o caboclo ficou louco, aí ele arrumou um monte de desculpa. Tem até uns vídeos que eu postei aí, que tem uma playlist que chama Não Senhor Cagão, que eu fiz exatamente por causa dessa bobiça aí desse Evandro Sinotti. Aí eu fui e pedi o Evandro Sinotti para encontrar comigo, pra gente fazer o debate. Aí eu descobri que ele não morava em São Paulo, capital. Eu falei, não, eu vou aí. Eu vou aí amanhã, pode ser? Acabou, ficou até louco. Aí sumiu. Aí no final das contas, eu falei que é domingo, não aceitou. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, Evandro, já que você quer tanto debate, eu te encontro no metrô. Fui lá no metrô, filmei da porta do metrô. Não apareceu. Lógico, ele tem as desculpas dele. O detalhe é que ele quer discutir sobre o livro dele. Quando eu falei que seriam temas livres sobre economia, cara a cara, sem possibilidade de ele alterar, porque a transmissão dele é muito engraçada, não é um Hangouts comum. A coisa passa pela casa dele. Lá na casa dele, ele fica alterando os áudios. As pessoas falaram comigo, cara, não faz debate com esse cara, não. Ele fica alterando o áudio do debate, ele fica fazendo um monte de babaquice na hora do debate. Eu falei, não, eu só faço debate com ele se for cara a cara, com participantes, com pessoas sorteando as perguntas. Porque essa coisa de fazer debate com a pergunta que eu quero fazer, aí a proposta dele é o seguinte, escolha 3 temas do meu livro para debater comigo. Peraí, como assim escolha 3 temas do seu livro para debater com você? Quem falou que eu quero debater seu livro, primeiro? Quem falou que eu quero ler o seu livro, segundo? E quem falou que seu livro é referência de alguma coisa? Né? Você quer debater? Vamos fazer o seguinte, tema livre dentro de política e economia, cada um escreve 50 temas, bota dentro do saco, e aí as pessoas vão sortear. Aí sai o tema tal para fulano de tal. Beleza, aí é debate. Agora, um debate no qual o cara vai escolher o que vai ser perguntado para ele. Olha, meu amigo, aí tá complicado, né? Eu vou criar uma teoria e depois vamos debater sobre minha teoria. Mas aí tem pessoas que debatem com ele, porque tem gente que gosta dessa coisa de debate. Debate é igual um jogo de futebol sem bola, ou sem trave, né? Debate é um jogo de futebol sem trave. Sempre o time que chutou a bola vai falar que foi gol. Ah, mas não tem trave, não dá pra saber se foi gol. É exatamente isso. Aí num debate, pra vocês terem uma ideia, depois vocês procurem um debate, procurem pelo canal Direita Pernambuco. Tem no meu canal também, mas é interessante vocês procurarem o debate pelo canal Direita Pernambuco para verem os comentários. É um debate que aconteceu entre o Félix Rodrigues e eu. Esse Félix Rodrigues, ele me desafiou para um debate, foi um Félix completamente despreparado, não tem noção de política, não tem noção de economia, enfim. Foi um debate dentro do qual eu falei sobre política e economia e ele ficou só falando falácias. Mas acreditem que lá dentro do Direita Pernambuco, os seguidores dele falaram, Félix destroçou o Estopa. Isso é que é debate. Tipo assim, quem que vai falar quem venceu o debate? Isso que é o detalhe. Os seguidores dele vão, Evandro Sinotti destruiu o Estopa. E quem gosta de mim vai falar, nossa, o Evandro Sinotti é um retardado, Estopa é lúcido. Ah, eu não tô afim de promover. Eu até falei assim, olha, Evandro, é o seguinte, eu cobro você R$3.000 para fazer um debate que vai promover seu livro. Para matar de raiva mesmo. Muito obrigado, Cláudia Silva. Léo, não se pode pedir maçã ao pé de tomate. Esquece, só quando
vivam a tragédia nas próximas vidas, talvez vejam algo, sem contar com a própria maldade. Assim, é aquela mesma coisa, né? Você não vai virar para um pé de tomate pedir maçã, como você não vai extrair também água de pedra, né? Então, assim, não tem jeito, até extrai água de pedra se for uma... Não se extrai da pedra, né? Ela passa pela pedra quando é uma nascente. Muito obrigado, Dilma Oliveira, mais uma vez. Tecarossa Souza. Léo, você falou nessa semana sobre bolsas que a Alemanha está oferecendo. Meu filho, engenharia mecatrônica e também engenharia de projetos. Esse último concluído no Canadá. Pode falar alguma coisa disto? Onde procurar? Muito obrigado. Olha, Tecarossa Souza, a última informação que eu tinha é que a Alemanha, ela estava realmente... Na Europa, todo mundo que quiser financiar os estudos, financia. O detalhe é que na Alemanha, isso chegou a nível de doutorado. A Inglaterra, quando eu estava saindo da Inglaterra, eles trouxeram para nível de mestrado. Então, se você mora regularmente na Inglaterra, igual eu na Inglaterra, eu fiz bacharelado em política e economia. Se eu tivesse continuado na Inglaterra, eu poderia financiar o mestrado. Só que a Alemanha ampliou. A Alemanha, assim, quando a Inglaterra chegou no nível de mestrado, me parece que a Alemanha chegou no financiamento a nível de doutorado. O que eu sei é que normalmente o critério é a pessoa estar legalmente lá. Então, assim, se for cidadão europeu, o critério para você fazer o curso na Inglaterra, por exemplo, é ter 3 anos de Europa. Então, hoje deve ter mudado por causa do Brexit, mas o critério era, se você tem 3 anos de Europa, ou seja, se você é europeu ou brasileiro com cidadania europeia, estava em um país europeu e foi para a Inglaterra, isso no meu tempo, você podia fazer um curso financiado pelo governo. Hoje eu não sei qual que é o critério dentro da Inglaterra. Na Alemanha, imagino eu que você tem que estar lá morando legalmente. Eu não tenho certeza de como funcionaria. Mas uma coisa que eu acho, não é para abandonar o Brasil, não. Eu acho que todo mundo que tem direito à cidadania europeia deveria correr atrás para poder aproveitar esse direito e, de repente, até fazer aí digamos que, passar um tempo, aprender mais coisas. Lembrando, gente, que com essa questão aí do artigo 13, eu vou falar sobre o artigo 13 um pouquinho, mas enfim, existe uma... Aqui, não, deixa eu interromper para falar mais... Eu gosto de imbecil. Eu gosto muito de imbecil, mas eu tenho que despedir dos imbecis. Olha, quando eu falo sobre essa questão da pessoa com pouquíssima capacidade cognitiva, um imbecil, um retardado, eu falo de pessoas como Lúcio Rodrigues. Essa coisa de caixa preta do BNDES é uma das formas que o Bolsonaro achou de pescar retardado, ou pior, talvez o Bolsonaro acredite que isso exista. Ô Lúcio Rodrigues, o retardado, a caixa preta do BNDES está disponível, porque o BNDES, como banco público, ele é obrigado a colocar absolutamente tudo transparente. O imbecil, se uma pessoa entra no banco, faz um empréstimo e usa o empréstimo de forma errada, isso já não é mais critério do banco, o retardado, energúmeno, não sei nem o que dizer, né? Domingo, assim, quando a gente vê que as pessoas insistem nessas coisas, não existe caixa preta do BNDES, porque toda a informação do BNDES, ou imbecil, é pública. Isso o Bolsonaro falou para criar notícias e pegar retardados como você. Agora, se um Joesley foi lá no BNDES, pegou o dinheiro emprestado e usou de forma errada, eu vou te perguntar com toda sinceridade. Se você quiser montar uma empresa, você faz um projeto de negócios, entra no Itaú, pega um dinheiro emprestado para montar a sua empresa, pega o dinheiro e gasta todo na zona, ô seu retardado, eu te pergunto com toda sinceridade, o que tem o Itaú a ver com o fato de o administrador retardado ter usado o dinheiro errado? Então, se tem um Joesley Batista pegando dinheiro no BNDES e dando dinheiro pro Aécio, isso não tem nada a ver com o BNDES, ou imbecil. O dinheiro do BNDES, toda vez que o BNDES faz um empréstimo, ou retardado, esse empréstimo, ele fica lá transparente. Faz o seguinte, imbecil, você como cidadão, se você quiser qualquer informação a respeito do BNDES, não espera a caixa preta não, mova, retardado, entra no portal transparência do governo aí, ou ameba, e pergunta o que você quiser. Pergunta quanto que a JBS pegou do BNDES, ou retardado.
Informação pública é pública ou imbecil. Basta você entrar no site e perguntar. Então pergunta para o BNDES o que você quiser. Qual caixa preta do BNDES? Não, fala qual informação do BNDES que você gostaria de saber. Pensa, imbecil, porque fica uma pessoa te manipulando, falando de caixa preta do BNDES, aí vem um retardado como você que acredita na caixa preta do BNDES. Então eu te falo, energúmeno, pensa no que você quiser a respeito do BNDES, tem a lei de informação, vai lá e pergunta. Clica lá no acesso à informação, escreve a pergunta que você quiser, escreve lá, por exemplo, olha, quantos que o Joesley Batista da JBS conseguiu pegar no BNDES? Pergunta. Quanto que o BNDES emprestou para Cuba? Pergunta lá, retardado. Não tem caixa preta do BNDES, não. Banco obedece uma coisa que chama-se conta contábil. Tem uma conta lá, todo o dinheiro que entrou, ele sai para algum lugar. Então tem as contas, retardado. Não tem essa coisa de que o dinheiro do BNDES simplesmente sumiu. Ah, não, mas foi para onde? Ninguém sabe, foi para uma caixa preta. Não, imbecil! Se tivesse uma atividade no BNDES que não estivesse listada corretamente, o presidente do BNDES teria sido preso. Imbecil, retardado, é assim que te fizeram de trouxa, otário. Aí eu te faço um desafio. Descubra qualquer coisa ainda obscura a respeito do BNDES e pergunte. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do BNDES, ou retardado, pergunte diretamente no BNDES. Não acredita nessa bobiça de caixa preta, não. É caixa preta do BNDES, é kit gay, é mamadeira de piroca, é comunismo. Vão cair na real, cara. Você pode mais. Você não precisa ser retardado. Antônio Las Vegas Arruda. Muito bem, Léo. Você e aqui a Santarém são duas feras. Do maior valor, lugar de babaca não é aqui e lá no canal Olavete. Babaca só sabe dizer Lula ladrão. São pessoas completamente sem condição intelectual de debate, sabe? A única coisa que os caras conseguem fazer é isso, é trazer as frases do Bolsonaro. O cara não consegue ter a mínima capacidade cognitiva para perceber que tá sendo idiota. Como assim? Peraí. O cara não consegue perceber que ele tá sendo idiota. Ele não consegue perceber que ele poderia se esforçar para não passar vergonha. Desculpa, gente, eu tô nervoso mesmo que eu tenho uma semana que eu não durmo. Mas... peraí, caixa preta do BNDES? Que caixa preta do BNDES, retardado? Procura lá a informação. O que você não souber, você procura. Digita lá, que eles vão te responder. E te falo mais. Se você digitar qualquer coisa que você digitar lá no acesso à informação, se não for respondido no prazo, procura o Ministério Público. Faz uma denúncia, imbecil. Procura lá os relatórios do BNDES. É mais ou menos assim. Se entrou determinado dinheiro, tem que estar no relatório para onde aquele dinheiro foi. Né? Do jeito que você está pensando, que um presidente vai lá no BNDES, pega um saco de dinheiro e leva e ninguém fica sabendo, não. Retardado, não tem empréstimo secreto no BNDES, não. Imbecil, é um banco. Assim como no Itaú também, se você for lá, se os acionistas quiserem ter acesso à informação, eles vão ter acesso à informação. Que caixa preta do BNDES é essa? Que os caras estão desesperados procurando motivo para prender Dilma, para prender Lula e não usa essa caixa preta do BNDES. Deixa de ser besta, cara. Magda Famil. Em todos os países do mundo existem progressistas, também nos Estados Unidos. É muito importante a Haddad ajudar a criar a frente progressista nos Estados Unidos e outros países, assim como a ultradireita faz a nível internacional. Muito obrigado, Magda Famil. Superchat muito importante para o crescimento dos canais. Sua participação é muito bem-vinda, muito importante. A Frente Progressista Internacional visa a articulação para as próximas eleições em todos os países e a resistência à ultradireita internacional. Magda, para quem quiser entender o que está acontecendo, vale a pena. Eu acho que talvez o Aquias fale sobre isso. Eu não gosto de falar não, mas é bom procurar sobre a nova ordem mundial. Eu não gosto de falar sobre esse assunto não, porque... enfim, parece que o Hulk utilizou o banco para comprar um jatinho. Isso seria verdade? Ô Cristo Vive Silva, eu vou te falar sinceramente. Pode, é um banco. Pensa o seguinte, imagina o seguinte, é um banco. Ele está lá disponível para quem quiser utilizar. Isso aqui é o detalhe. Todo imbecil que fala a respeito do BNDES nunca tentou utilizar o BNDES. Na minha cidade, em Ponte Nova, tem várias empresas que eu sei que usaram o BNDES para construir prédio. Tem um colega meu, inclusive o Patrick, falou comigo assim, Léo,
Você tá vendo? A empresa de Ponte não tem certeza, então eu não vou falar o nome da empresa. Esse cara não constrói nada com o dinheiro dele, não. Ele pega no BNDES. Mas o BNDES é isso. Desenvolvimento. Olha, não, beleza, o cara comprou um jatinho. Gente, as necessidades são diferentes. Tem cidade que pega dinheiro no BNDES para fazer saneamento básico. Tem pessoas que pegam dinheiro no BNDES para comprar o iate. Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, o cara vai lá e compra um jatinho. Beleza, ele quis aquilo, ele vai pagar de volta. O que a pessoa precisa entender, principalmente o alienado brasileiro, é que o BNDES não dá dinheiro para os outros. Se o cara quiser pegar o dinheiro do BNDES para comprar o jatinho, se o BNDES aprovar o empréstimo, pensa o seguinte, olha, beleza. O cara tem lá várias empresas, vamos pensar o Hulk, tem lá várias atividades. Ele vai, por causa das atividades dele, ele se qualifica para pegar um dinheiro emprestado, isso é natural. Isso é natural, com toda sinceridade. Olha, se eu fosse empresário e eu tivesse atividades que rendessem milhões, eu me qualificaria para pegar no BNDES um dinheiro para comprar o jatinho. A pergunta que eu faço agora é por que eu não pegaria? É exatamente porque o BNDES oferece empréstimo mais barato que os bancos públicos forçam e abaixam o empréstimo. É exatamente porque o BNDES força o preço dos juros para baixo dentro do Brasil todo, emprestando dinheiro para o Hulk comprar o jatinho dele, que eles querem acabar com o BNDES. Aí o imbecil que vem falar de caixa preta do BNDES não consegue ver isso. Para gerar emprego, retardado, você precisa ter dinheiro barato. Se o BNDES acaba, e é exatamente para que o BNDES acabe que eles criam essas histórias, o Brasil fica nas mãos do banco privado. Se o Brasil fica nas mãos do banco privado, você acha mesmo que alguém vai pegar dinheiro a juros altos para montar empresa no Brasil? Não! Aí o Brasil vai produzir só agrícolas. Imbecil! O ataque contra o BNDES não é porque existe uma caixa preta, retardado. O ataque contra o BNDES é porque o BNDES concorre com os bancos privados. E os bancos privados pagam para poder atacar o BNDES. Claro que o Itaú gostaria de ter emprestado para o Hulk o dinheiro para comprar o jatinho. Mas os juros no BNDES são mais baixos. E é exatamente porque os juros são mais baixos no BNDES que o Itaú ainda pratica uma taxa de juros que é possível pegar o dinheiro. Se vocês prestarem atenção, as pessoas que não têm acesso ao BNDES são aquelas que não conseguem fazer um projeto para levar para o BNDES. As pessoas acham, não, mas o BNDES só funciona para os... Me conta uma pessoa que tentou pegar o dinheiro do BNDES e não conseguiu. Me conta uma pessoa que fez um... não, mas fulano de tal queria pegar o dinheiro do BNDES, ele ligou pro BNDES, não dá dinheiro. Aí não é assim, não. A diferença é que uma empresa grande, ela tem lá toda uma equipe para desenvolver um projeto para ela conseguir pegar o dinheiro do BNDES. Agora eu te faço um desafio. Monta aí um projeto. Você quer montar a sua empresa, por exemplo. A empresa, seja lá do que for. Não, eu quero montar uma empresa, um pequeno frigorífico. Monta o projeto aí. Se você tiver história como empresário, se você tiver condições de montar esse projeto, o BNDES te empresta o dinheiro, esse é o critério. Não é só o BNDES, não, qualquer banco. O BNDES é mais barato. Agora, vocês vão contestar um banco emprestar um dinheiro para o Luciano Huck? Se eu fosse buscar o dinheiro para comprar o jatinho, o BNDES ia me negar. E eu vou brigar por isso? Vamos cair na real, gente. É assim que banco funciona. O cara é milionário, o cara ganha muito dinheiro, ele faz um empréstimo no banco. Isso é caixa preta? Mas enfim, essa é a cabeça. Cláudia Silva, com essa bronca legítima, fico doida para ver a cara do sujeito. Faz um selfie para nós. Deve estar ótima. Esses caras são tão retardados, Cláudia, que ele não entende. É o cara que eu contei, é o caso do pântano. O cara não tem a mínima condição. Ele tá lá pensando agora, não, mas tem a caixa preta do BNDES, tem sim, Bolsonaro vai descobrir, tem o roubo. O cara não consegue entender que a responsabilidade do banco termina quando o banco entrega o dinheiro. Qual que é a responsabilidade do banco? Averiguar o potencial de pagamento daquele cliente. Isso é o critério, né? O banco olha e fala, olha, essa atividade tem possibilidades de prosperar, então por isso eu posso emprestar o dinheiro. Isso é o critério do banco. Agora, se o cara pegou o dinheiro, gastou para comprar o Aécio Neves, o que o banco tem a ver com isso? Se o cara pegou aquele dinheiro e gastou para mensalão, o que o banco tem a ver com isso? Sabe, você está entrando numa área que não tem nada a ver. É mais ou menos assim, olha, você entra no Bradesco e fala, olha, eu preciso de 1 milhão emprestado que eu vou montar um frigorífico. Aí o cara do Bradesco fala, mas você não vai usar esse dinheiro para comprar parlamentar, para fazer corrupção, você não vai usar esse dinheiro para isso, não?
Nenhum banco pergunta isso não, gente. O banco vai olhar, sinceramente, o plano de negócio do cara, vai ver se tem potencial, a história de empresário que o cara tem, o patrimônio do cara para ver se dá para lastrear um empréstimo. Não vai perguntar pro cara se ele vai usar o dinheiro para comprar político. Cai na real, deixa de ser idiota. Mas o Huck pegou o dinheiro a 3% ao ano. Jatinho, deixa eu ler isso aqui antes que fuja. Jair da Silva. Padaria vende pão, banco vende dinheiro. Simples assim. Povo limitado, exatamente. Cristo vive Silva, mas o Huck pegou o dinheiro 3% ao ano e o Jatinho não renderia mais do que uma empresa que teria muito maior dificuldade para tomar o empréstimo. Isso é notório. Olha, Cristo vive Silva, eu vou te perguntar uma coisa com toda sinceridade. Porque se fosse o contrário, a gente teria críticas. Se fosse o contrário. Para você ter uma ideia, o eleitor do Bolsonaro critica o uso do dinheiro público para financiar imóveis para pessoas de baixa renda, falando que essas pessoas não têm dinheiro para pagar imóvel. Só para você ter uma ideia como é que o povo, o mesmo povo que critica isso aí, critica o fato de que o Minha Casa Minha Vida empresta dinheiro para gente pobre que às vezes pode ficar sem pagar. Eu vou te perguntar com toda a sinceridade. Agora, raciocina a seguinte coisa. Imagina você que você tem um banco. Você tem um monte de dinheiro para emprestar. Eu, Leonardo Estopa, chego com um projeto para você lá. Leonardo Estopa Estúdios de TV, um projeto lindo. Te peço 5 milhões de reais. Você tem esses 5 milhões para emprestar. E chega o Luciano Huck e te pede 5 milhões de reais. Quem que você vai emprestar o dinheiro? Porque eu, se eu fosse o dono do banco, eu não emprestava para o Leonardo Estopa, não. Eu emprestava para o Luciano Huck. Vamos cair na real. Agora, você vai contestar o banco de ter emprestado dinheiro para um dos caras mais ricos do Brasil. Agora, qual empresa que você me conta que não conseguiu pegar o dinheiro? Né? Porque, tipo assim, uma coisa é você fazer um empréstimo. Empréstimo tem isso, gente. Empréstimo é lastreado, simples assim. Olha, o Luciano Huck vai lá pegar o dinheiro a 3% ao ano. O que o Luciano Huck tem? O cara é milionário. O cara, tipo assim, o banco para recuperar o dinheiro dele, basta tomar um imóvel dele, pronto. O cara é milionário. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte... O que é assim? Se uma empresa teve um empréstimo negado... Porque eu já vi, olha... Eu sou contabilista, desde 2003. Registrado no CRC desde 2003. Meu pai era contabilista. Já teve caso de eu ficar digitando proposta de pessoas que não tinham, assim... Com toda sinceridade, não tinha patrimônio nenhum. Tentando pegar dinheiro absurdo. É mais ou menos assim, você não tem absolutamente nada, aí você faz uma proposta para conseguir 5 milhões de empréstimo para o negócio. Tem um grande amigo meu, que assim, eu acho uma pessoa fantástica, mas ele é muito sonhador. Lá da Inglaterra, o sonho dele é montar uma grande produtora para produzir filmes. Mas o cara está fazendo uma proposta para conseguir investidor na produtora dele. A proposta dele, uma produtora para fazer o que ele quer fazer, obviamente ele conseguiria começar com 200 mil libras. Mas a proposta dele é de 5 milhões de libras. Esse cara não tem patrimônio, ele não tem uma casa paga, ele está pagando a casa de aluguel. Eu pergunto para vocês com toda sinceridade, por mais fantástico que seja o projeto do cara, você acha que algum investidor vai colocar 5 milhões de libras no cara, para o cara montar uma empresa para fazer filme? Ah não, peraí, o cara é um cara que tem um frigorífico já e quer montar um frigorífico maior. Aí ele mostra todo um potencial de venda, mostra como que tá a situação internacional comprando muito do Brasil, mostra que tem várias fazendas ao redor da fazenda dele que produzem o suíno, por exemplo, e mandam para fora porque não tem um frigorífico naquela região. Aí o analista do banco olha e fala, puta que o pariu, né? Desculpa aí pela palavra, mas eu uso muito em Minas, olha... Esse cara tem todo um potencial de crescer, ou seja, ele vai pagar a gente. É bem diferente. É bem diferente. Ou então maior, pior, Luciano Huck, o banco chega e olha, esse cara tá pedindo 5 milhões de reais emprestado, o patrimônio dele é 1 bilhão e 500 milhões de reais. É claro que esse cara vai pagar. É claro que esse cara vai pagar. Vamos cair na real. Aí ele pega e compra um jatinho, seja lá o que for. Seja lá o que for. Eu pergunto pra vocês, se tem a maldita informação que o Luciano Huck comprou um jatinho a 3% ao ano, que merda de caixa preta é essa que não escondeu isso? Hein, ô imbecil? Se toda a informação a respeito... Se tem chacota no BNDES porque emprestou dinheiro pra Cuba, emprestou dinheiro pra Venezuela, emprestou dinheiro pra Angola, que caixa preta é essa? Não, peraí, se todo o BNDES está sendo discutido pela campanha do Bolsonaro,
Que caixa preta é essa? Léo, você prevê algum crescimento econômico no governo Bolsonaro? Adriano Mastrolea. Olha, Adriano, eu consigo prever sim um crescimento econômico, mas eu não consigo prever crescimento econômico para as pessoas mais pobres. Por que é possível ter um crescimento econômico? Porque nós estamos vivendo uma recessão há muito tempo. O detalhe é o seguinte, eu não vejo a mínima possibilidade para a gente voltar a ter o Brasil de 2014 durante o governo Bolsonaro. Baixo desemprego e empregos que pagam bem. O que eu vejo hoje é a possibilidade da gente ter, durante o governo Bolsonaro, um crescimento econômico. Porque imagina o seguinte, imagine que o Brasil comece a produzir muitos produtos agrícolas e foque em produtos agrícolas. Aí a gente tem um pequeno crescimento no PIB rural. Depois dessa queda que a gente teve durante esses últimos anos, a tendência natural é a retomada do crescimento. O detalhe é o seguinte, essa retomada do crescimento vai significar alguma coisa para as pessoas que trabalham, para os mais pobres? Não. Eu não vejo crescimento econômico pro trabalhador, mas eu vejo uma possibilidade de crescimento econômico pro especulador. Quem entende de economia, imagina que o Bolsonaro agora vai começar a gastar as reservas internacionais. O Brasil acumulou reservas internacionais durante o governo Lula e Dilma, parece que a gente tem 280 bilhões de dólares de reservas internacionais, e essas reservas agora parece que vão ser usadas pelo governo Bolsonaro para forçar a queda do dólar. É mais ou menos assim. Tem 280 bilhões de dólares, aí ele fica só vendendo dólar, e isso força a queda do dólar para criar uma expectativa no início do governo de que está tudo bem. O detalhe é o seguinte, se você ficou desempregado e tem um dinheiro no banco e começa a gastar o dinheiro que você tem no banco, uma hora ele vai acabar. E na hora que ele acabar, como é que fica? O detalhe é isso. Johnny Moura, a caixa preta do BNDES vem aí, manifestoches não param de passar vergonha, parasitas intelectuais. É a falta de capacidade cognitiva desses caras. A Elizabeth fala, Léo fala sobre a Terra plana, será que vão mudar? Será que o astronauta concorda? Olha só, imaginam como deve ser que os eleitores do Bolsonaro, eles acreditam nesse negócio de Terra plana. Imagina como é que deve ser que dentro do governo Bolsonaro tem um astronauta. Será que esse astronauta do governo Bolsonaro vai falar que a Terra é plana? Tipo assim, será que o Marcos Pontes vai admitir que a Terra é plana? Porque se ele fala que a Terra não é plana, ele decepciona o eleitor do Bolsonaro. Mas enfim. Wagner Vieira. Ei, Léo, 200 mil que a JBS pagou de propina para o Bozo. Isso estará na tal caixa preta? Tipo assim... Eles acham que vai ter doação de campanha na caixa preta do BNDES. Não. Se o dinheiro já entrou para a JBS faz o que quiser. Enfim. Essa questão de terra plana, gente, tem muita gente assustada aqui. É o seguinte. Tem uma turma na internet, que é coincidentemente a mesma turma do Bolsonaro, que eles falam que a Terra não é redonda, que isso tudo é uma conversa. E são os terraplanistas. Eles acreditam que a Terra é plana. Então... Enfim, daí vocês têm noção de como é que tá a nossa... A coisa tá boa pra nós não, gente. A coisa tá muito ruim. Nós estamos voltando à Idade Média, sim. Você acha que o presidencialismo de coalizão é o problema, Guilherme? Olha, a alternativa a outra alternativa seria acabar com os partidos e ter 2 partidos. O problema não é a coalizão, o problema é o caráter. Que eles fazem essas coalizões para roubar, para fazer mensalão, enfim, para arrumar cargo. Não tem jeito não, gente. O problema do Brasil é a nível de conhecimento. Enquanto a gente tiver pessoas que acreditam em caixa preta do BNDES, enquanto a gente tiver pessoas que acreditam aí em comunismo, acreditam em mamadeira de piroca e kit gay, não adianta. A galera que chega lá no Congresso pensa, por que eu vou fazer bem feito se o povo gosta do mal feito? Tô ao vivo sim. Quem perguntou se tô ao vivo hoje é José Benedito da Silva. Tá ao vivo sim, José. Léo nervoso, a audiência aumenta, mete bronca. Não, a galera já me xingou, já fiz vídeo nervoso, já o pessoal xingou. Não, você tá muito mal educado. Boa noite, estou para trabalho em banco público e já fiz vários financiamentos na modalidade Finame do BNDES para caminhoneiros autônomos comprarem seu caminhão. Haroldo Moreira falando aqui, ó. Será que isso aí vai dar cadeia na caixa preta do BNDES?
né, o imbecil que está falando aí de caixa preta do BNDES. Márcio Freitas Viana. Léo, o dinheiro do BNDES tem finalidade. Não se pode fazer o que quiser. Márcio Freitas Viana é um banco de desenvolvimento. Se a coisa se enquadra no conceito de desenvolvimento, você está promovendo o desenvolvimento. O grande problema é o seguinte, você não pode colocar os seus conceitos, não estou falando com você não, tá, Macari? Eu estou falando assim, as pessoas que acreditam que o Banco do Desenvolvimento tem uma finalidade, elas costumam avaliar desenvolvimento a partir do conceito delas de desenvolvimento. Por exemplo, imagina o seguinte, para uma pessoa, para um eleitor do Bolsonaro, eu sou um vagabundo. Para o eleitor do Bolsonaro, eu sou um vagabundo porque, para o ponto de vista dele, só é trabalho aquela atividade que ele exerce, porque se não for o que ele faz, é vagabundagem. Isso é muito importante para que o eleitor do Bolsonaro consiga entender por que o Banco de Desenvolvimento é desenvolvimento em todas as possibilidades. Imagina o seguinte, numa circunstância em que a gente está falando de um astro que comprou um jatinho, quanto que esse cara não movimenta exatamente porque ele tem aí fãs no Brasil inteiro. Isso é a atividade do cara. Você não pode chamar o Luciano Huck de vagabundo porque ele não está puxando enxada. Essa não é a atividade dele. Se a atividade do Luciano Huck é ser o astro e ele movimenta muita grana por causa disso, e ele pegar um dinheiro no BNDES para fazer uma plástica do nariz, é desenvolvimento. Pronto, simples assim. Nós não podemos considerar como desenvolvimento aquilo que se enquadra no nosso conceito de desenvolvimento. Eu vou dar para vocês uma ideia, vocês vão ficar impressionados. Cris, o que está acontecendo na França? O governo de lá é de direita? Olha, Cris, o governo de lá está adotando políticas... Muito obrigado, Cris, pelo superchat. O governo de lá está adotando políticas não sociais. E essas políticas sociais estão dando muita confusão. Eu estou falando com vocês aqui sobre essa questão da percepção do que é trabalho. Eu vou contar para vocês antes uma coisa que aconteceu com uma amiga minha, atriz, que estava na Inglaterra. Na Inglaterra tem um programa que chama Job Seekers Allowance, que é uma espécie de ajuda para quem está procurando emprego. Uma colega minha que já voltou para o Brasil, ela estava na Inglaterra trabalhando de atriz, ela procurava emprego de atriz. Aí você pensa, como assim? Uma pessoa vai para a Inglaterra e bate o pé que quer trabalhar de atriz. Ela trabalhava com outras coisas, mas ela queria trabalhar de atriz. Durante um período, ela procurou esse Job Seekers Allowance, que ela estava desempregada, e o Job Seekers Allowance da Inglaterra pagou limpeza de pele para ela ficar mais vendável como atriz. Ou seja, atividade econômica é a atividade econômica da pessoa. Não é porque o Luciano Huck não está puxando enxada que ele não está trabalhando. Vocês já pararam para pensar quanto de dinheiro que esse cara movimenta só porque ele é o cara galã da Rede Globo? Aí você pensa, não, mas espera aí, o cara comprou um jatinho para passear de um lado para o outro. Olha, nos seus conceitos, não estou aqui defendendo o Luciano Huck, eu estou defendendo um conceito do que é trabalho, tá, gente? No seu conceito de eleitor do Bolsonaro, o fato dele ficar pegando avião de um lado e para o outro, ficar filmando um comercial aqui, filmar outro comercial ali, filmar um programa de televisão no outro lugar usando o jatinho dele, para vocês pode não ser trabalho. Mas isso é atividade econômica, isso é o trabalho dele. Então, se a produtora dele, comprou um avião, um jatinho, para movimentar o astro Luciano Huck de um lado para o outro, encaixa em atividade econômica, é desenvolvimento, goste você ou não. E se você não gosta, é porque você morre de inveja, com toda a sinceridade. A grande realidade é essa. Olha, tem gente que eu não consigo ter tempo de acompanhar youtubers, mas no vídeo que eu vi do Felipe Neto mostrando essa questão do artigo 13, ele mostrou um cara lá que falou que queria que a internet acabasse para ele ter que trabalhar, ou seja, para aquele cara, o Felipe Neto não trabalha. E eu falo, o Felipe Neto trabalha fazendo os vídeos dele, por causa dos vídeos dele, o YouTube vende muito AdSense. Então, às vezes, por causa de um vídeo do Felipe Neto, o produto fone de ouvido que é anunciado no canal do Felipe Neto vende mais. E assim vai. Ou seja, é uma atividade econômica. E ele ainda esnoba o cara e fala, olha, meu amigo, se o YouTube acabar com o meu canal, eu vou morar no sul da França. Sabe por quê?
Porque ele ganha muita grana com isso. Então, por mais que você não considere a atividade dos outros, a atividade diferente da sua, ou a atividade que você não tem condições de ter porque você é incapaz de chegar naquele posto. Aí você é incapaz de ser um Luciano Huck, então você considera a atividade dele como sendo vagabundagem e acha errado o BNDES financiar um jatinho para ele. Mas olha, o Luciano Huck movimenta mais dinheiro que todos nós juntos. Então vamos cair na real. Nós estamos falando de um astro da televisão brasileira que movimenta mais dinheiro do que todos nós juntos. E eu pergunto para vocês com toda sinceridade, é ou não desenvolvimento comprar o jatinho desse cara? Vamos cair na real, gente. Banco de desenvolvimento é isso. Ah, não, mas é pro cara ficar andando pro lado pro outro. O que tem se é pro cara ficar andando pro lado pro outro? 1 minuto do cara custa muito caro. Não vale a pena para aquele cara que é o astro da Rede Globo enfrentar uma fila de aeroporto e atrasar todo o processo dele, ter que ficar dando autógrafo, ficar sem voz e não conseguir produzir. Aí o cara vai lá, faz um comercial, ganha 10 milhões num comercial, recolhe imposto de renda, tá fazendo a parte dele, pronto. Não sei se ele recolhe, não. Tô querendo dizer que quando um banco empresta um dinheiro para um astro comprar um jatinho, ele está fazendo um empréstimo para a produtora do cara e é desenvolvimento. A gente não tem que... Ah, não é desenvolvimento porque não está construindo um prédio. Não. Se fosse assim, ele seria isento de imposto. Então vamos fazer o seguinte. Nós não vamos considerar mais os atores como atividade econômica. Não, é vagabundo. Nós não vamos considerar mais apresentadores, youtubers, né? Não vamos considerar o Felipe Neto um trabalhador. Vamos chamar ele de vagabundo, dar isenção de imposto para ele como contrapartida. Já que ele é vagabundo, vamos parar de cobrar imposto de renda do dinheiro que ele ganha do YouTube. Será que estamos dispostos a fazer isso? Não, o cara está trabalhando, simples assim. E é desenvolvimento. Se o Felipe Neto quiser pegar o dinheiro do BNDES para comprar um jatinho, para não ter que perder tempo no aeroporto dentro de um avião comercial, na hora do rush, na hora que tá todo mundo querendo pegar autógrafo, é desenvolvimento e pronto. Simples assim. Deixa eu chegar naquele comentário ali. Muito obrigado. Cristo Vive Silva. Por que então o empréstimo para o Huck não foi negado pelo BNDES? Que fosse perdido em outro banco. Afinal, a função do BNDES não é essa. De qualquer forma, obrigado, Léo, pelos esclarecimentos. É sim. É isso que eu acho que você mandou mensagem quando eu estava explicando. A função do BNDES é prover o desenvolvimento. Quando você imagina o Luciano Huck, você não imagina o fato do Luciano Huck ser uma grande produtora que movimenta milhões. Esse é o detalhe que você não está conseguindo ver. Quando você olha para o Luciano Huck, você pensa no Luciano Huck como sendo um cara galã da Rede Globo que ganha muito dinheiro. Não! Ele não é só um galã da Rede Globo que ganha muito dinheiro. Por detrás do Luciano Huck tem produtora de comercial. Por detrás do Luciano Huck tem produtora de televisão. O programa dele me parece que é a produtora dele que faz e coloca na Globo. Então na hora que usa de má fé e fala que emprestou o dinheiro do BNDES pro Luciano Huck, a população imagina que o BNDES, que é um banco com a finalidade de empréstimo ligado ao desenvolvimento, emprestou o dinheiro para um cara ficar curtindo a vida. Mas da mesma forma que o BNDES empresta o dinheiro para um caminhoneiro comprar um caminhão, o BNDES empresta um dinheiro para uma produtora de televisão comprar um jatinho. Porque a produtora de televisão tem um recurso, que é o astro, que custa caríssimo. Isso não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa, parece bobeira, mas uma produtora de cinema coloca um avião particular à disposição de um astro de Hollywood, não é porque o cara é o astro, é porque o cara custa caro. Então, quando vocês pensam assim, olha, uma produtora vai colocar um avião à disposição do Arnold Schwarzenegger, é porque aquela produtora não quer perder um minuto daquele cara. Quando o cara acabou de gravar num set, ele tem que voar para a Europa para gravar lá, ela não quer perder o tempo daquele cara. Quando uma produtora, como a do Luciano Huck, compra um jatinho, ela não quer perder o tempo do Luciano Huck, que é muito valioso. É difícil pra gente admitir que o cara economicamente vale muito mais que a gente, mas vale, pronto, simples assim. Então, um caminhoneiro compra um caminhão e faz o transporte, atividade econômica, BNDES. O Luciano Huck compra o jatinho e transporta ele, que é um produto econômico.
O Luciano Huck, como marido da Angélica, como pai, ele é uma pessoa. O Luciano Huck, como apresentador de televisão, ator de comerciais, dono de uma produtora, ele é um produto econômico. Simples. É difícil entender. Será que é difícil entender isso? Entendeu, o Cristo vive? Eu tô falando assim. Será que é difícil entender que o Luciano Huck não é assim, não, emprestou o dinheiro do BNDES para um jogador de futebol comprar um jatinho particular. É uma coisa. Agora, o Luciano Huck, como produtor, a conversa é completamente diferente. Mas é lógico que usam isso para distorcer a ideia e querer dizer que o dinheiro do BNDES foi mal aplicado, que o dinheiro do BNDES está sendo utilizado por amigos. Não! O Luciano Huck é inimigo mortal do PT e o dinheiro do BNDES foi emprestado para ele. Isso mostra, Luciano Huck fez campanha pro Aécio. Isso mostra que, tipo assim, o critério de empréstimo não é tão político como imaginam. Lógico que existe o critério político no meio. E Nunes fala, Léo fala de tudo, mas não sabe de nada. E olha, sábios são aqueles que conhecem os limites da própria ignorância. E eu falo com você uma coisa, só tem uma forma de você ter certeza que eu não sei, que é você saber. Você só tem condição de avaliar se eu sei ou não sei se você souber. E aí que está o grande problema. É por isso que Bolsonaro tem tantos seguidores. Porque ele fala que sabe, mas ele não sabe. E o povo não tem condição de saber que ele não sabe. Então, tudo que ele fala com convicção, acreditando no que fala, e acaba que as pessoas acreditam. Olha, gente, deixa eu falar sobre o artigo 13, antes de me despedir, agradecendo muito vocês pelas participações. É o seguinte, o Parlamento Europeu votou uma lei para proibir dificultar a utilização da internet, das redes sociais. Por quê? A lei que os caras votaram, segundo o que eu entendi, ela coloca sobre os gigantes da internet a responsabilidade pelo que fazem os usuários. Por exemplo, vamos imaginar que o Leonardo Stoppa coloca aqui uma coisa que infringe os direitos autorais. Seria natural que o dono do direito autoral punisse o Leonardo Stoppa. Por exemplo, se eu usar uma música de outra pessoa, nessa live eu perco o dinheiro da live todo, vai tudo pro dono da música. Isso é que o YouTube faz, ou seja, o YouTube já respeita os direitos autorais. Mas parece que eles vão pegar pesado agora. Pelo que o Felipe Neto falou, se eu chego aqui sem querer, passo esse mouse, aparece a logomarca aqui, HP pode processar o YouTube e arrancar dinheiro do YouTube. Parece que eles vão desligar as redes sociais para evitar de serem, digamos que, prejudicados por isso. Parece que a Google até falou que o YouTube falou que não vai desligar, mas eu não acredito que o YouTube não desligue, porque é praticamente impossível um veículo como o YouTube sobreviver, porque não tem como ele controlar o que as pessoas estão fazendo. Ah, beleza, eu estou usando a camisa aqui, tem uma logomarca da camisa aqui, aí a pessoa vai lá e processa, a dona da camisa processa porque eu usei a logomarca para promover o meu vídeo. Enfim, é muito bizarro, mas eu não quero entrar no detalhe sobre o que está acontecendo. Por quê? Várias pessoas falam que isso eu imagino que isso é para devolver a hegemonia da comunicação para os canais de comunicação, né, para as Rede Globos que existem na Europa, mas tem outro lado, tá? Imaginem vocês que a Europa pode estar com medo de que aconteça lá a mesma manipulação que aconteceu no Brasil. O Facebook foi utilizado para derrubar vários governos naquilo que se chamou Primavera Árabe, ou seja, o Facebook está sendo usado para derrubar governo no mundo inteiro. Foi usado para derrubar governo no Brasil. Então pode ser que eles criaram uma forma de estabelecer uma censura contra Facebook, YouTube, etc., mas sem falar que é censura. Eu não sei, então eu não vou entrar nesse detalhe. O único detalhe é o seguinte, eu vou aproveitar enquanto há tempo para começar a fazer uns vídeos em inglês, mesmo que meu inglês não seja perfeito. Então eu convido vocês a partir do dia 7, mas eu preciso que vocês pensem comigo um horário que vá atender bem a Europa. Isso porque tem várias pessoas que assistem, que estão na Europa, vão imaginar aí qual seria a possibilidade de a gente alcançar o maior número possível de pessoas na Europa. Então, quem puder ajudar nesse sentido, não vai ser essa live nesse horário continua funcionando da mesma forma, ela continua sendo em português da mesma forma que antes. A ideia é fazer essa live também em inglês. Para isso, as pessoas que entendem inglês puderem participar comigo, corrigirem na hora que eu falar coisas erradas, enfim, participarem trazendo notícias. Se vocês
que entendem inglês, quiserem participar escrevendo em português, não tem problema, porque eu faço as leituras, traduzo para o inglês, para que as pessoas de fora consigam entender o que está acontecendo. Deixa eu ler aqui. Cristo Vive Silva, insisto, Estopa, salvo melhor juízo, o BNDES é uma instituição governamental de fomento criada para alavancar o desenvolvimento nacional e apoiar as empresas, especialmente as nascentes. Olha, Cristo Vive Silva, se você não considera Luciano Huck uma atividade econômica, se você não considera Luciano Huck uma empresa, eu vou te falar com toda a sinceridade. Se você não considera a produtora do cara uma empresa, eu não consigo ver a mínima possibilidade de você entender o que eu estou falando. Né? Tipo assim, se você não considera... Por exemplo, vamos imaginar aqui. Ivete Sangalo. Se você não considera Ivete Sangalo uma empresa, eu te pergunto com toda a sinceridade. Quem você gostaria de ter ao seu lado? Se você tivesse que montar alguma coisa, Leonardo Estopa ou Ivete Sangalo? Se você tivesse que montar alguma coisa com alguém, quem que você escolheria? Leonardo Estopa ou Luciano Huck? Então, aí tá bem claro, né? Se você não considera Luciano Huck uma marca econômica, um nome econômico, uma atividade econômica, tá difícil. Eu vou falar com toda a sinceridade. Cristo pode viver, mas o cérebro não. Então, olha... Atividade cinematográfica, ela rende milhões nos Estados Unidos, bilhões. Se você considera que a atividade televisiva que o cara faz, não merece fomento, só porque o cara já é rico, não vai dar certo. Porque banco financia é rico mesmo. A ideia do banco é sim financiar pessoas iniciantes, empresas iniciantes, mas eu vou te falar com toda a sinceridade, empresa iniciante não consegue pegar dinheiro no banco, porque ela não sabe pegar dinheiro no banco. Normalmente, olha, problema sério que a gente tem na sociedade brasileira é o cara que acha que contratar engenheiro fica mais caro. Isso é um problema seríssimo. É o cara que acha que contratar um administrador para a empresa, ele vai estar jogando dinheiro fora porque ele tem que ser o administrador. Olha só, se você está montando uma empresa iniciante, você contrata um administrador, o cara vai usar o que ele aprendeu na faculdade para desenvolver o projeto que você precisa para pegar o dinheiro no BNDES. Mas o que os empresários iniciantes falam? Não, eu contratar administrador para minha empresa? De jeito nenhum, eu estou montando para eu ser o administrador. Da mesma forma, é o cara que quer construir. O cara quer construir, ele pensa, eu contratar engenheiro? Que nada, sou João Pedreiro, sabe fazer tudo. Aí sou João Pedreiro, e eu falo isso que eu estou vivendo esse problema aqui na casa do meu sogro é pedreiro. Ele tem uma longa experiência como pedreiro. Tudo que ele vai fazer, ele faz exagerado. Então, assim, o que ele gastou aqui na casa dele, ele teria construído, se ele construísse dentro do padrão da engenharia, ele teria construído 5 prédios desse aí do Minha Casa e Minha Vida. Então, ele usa tudo super dosado. Então, eu falo, se o cara quer montar uma empresa e não contrata um administrador que consiga fazer um projeto para o BNDES, ou até um contabilista, é porque ele não quer andar corretamente, ele não sabe fazer o projeto, ele não sabe acessar o banco. Da mesma forma, se um cara quer montar uma obra, se o cara quer construir, ele não contrata um engenheiro achando que ele vai gastar mais contratando um engenheiro, ele vai gastar sim, muito, porque o pedreiro vai colocar a estrutura em excesso, o pedreiro vai superdimensionar tudo porque ele não sabe calcular a estrutura, então ele vai querer colocar tudo para cima para não dar errado. Aí eu te falo com toda a sinceridade, não é que o BNDES não está cumprindo o papel de fomento dele, é que a sociedade ainda não está num nível de educação suficiente para que toda ela utilize-se do BNDES que existe. O que é bem diferente, exatamente para que essa sociedade não tenha acesso a esse tipo de coisa, que a gente está tendo a destruição da educação pública. A destruição da educação financiada pelo Estado, FIES, ProUni, tudo. Eu fiz, por exemplo, administração. Depois que eu fiz administração, eu fui perceber que as minhas empresas não davam certo por erros básicos que eu tinha antes, erros básicos administrativos. É exatamente para que as pessoas mais pobres jamais tenham condição de empreender que eles estão acabando com o acesso à educação. Pessoal, muito obrigado pela participação hoje. Eu queria agradecer de coração os compartilhamentos, os likes. E estaremos juntos amanhã, às 5 da tarde. Amanhã nada, né? Hoje já passou de meia-noite. Hoje às 5 da tarde no programa Léo ao Quadrado, na TV 247. Eu vou colocar a reprise desse programa agora. Peço vocês que compartilhem, participem aí. E até daqui a pouco.